na sequência do nosso estudo de hoje, que nós estamos estudando livre-arbítrio. Gravamos no primeiro momento de hoje, dia 11 de abril de 2022, no nosso primeiro vídeo. Nós abordamos livre-arbítrio, associando com pluralidade dos humanidades, imortalidade da alma, vida futura e plano espiritual. Agora nós vamos, na sequência, associar o livre-arbítrio aos outros três princípios fundamentais, desde os 15 que nós estamos estudando, associá-los à mediunidade, à influência dos espíritos em nossa vida e à ação dos espíritos na natureza. Na mediunidade, nós que, segundo Kardec, todos nós somos mais ou menos médiuns, e a gente, pelas nossas escolhas, a gente vai se caracterizando não como mais ou menos médios, mas médios mais ou menos, que é diferente. A mediunidade, todos nós lidamos com ela, só que a mediunidade, quando a gente fala mediunidade, aí a primeira ideia que vem é de receber espírito. E na verdade, mediunidade é muito mais amplo do que isso. Mediunidade, nós somos mais ou menos médios, ou seja, aquele que tem mais necessidade, ele vem mais médio. O que quer dizer isso? Com maior sensibilidade, com maiores recursos para conviver melhor, mais diretamente com o mundo espiritual, com o plano espiritual. Aquele que não tem necessidades ou por qualquer outra variável, como razão aí, para que ele venha um pouco mais discreto nessa inter-relação com o outro plano, ele também é mais ou menos médio, por isso mais ou menos médio. Tem aqueles que vêm com a mediunidade natural, que é no dia a dia. Tem aqueles que vêm com mediunidades mais específicas e tem aqueles que vêm com mandato mediúnico, que são os grandes médios que nós conhecemos, que têm grande capacidade e que têm grande necessidade, que têm grande merecimento também, ou seja, isso varia muito, e que exercem essa mediunidade muito amplamente, muito coletivamente, muito mais publicamente, muito mais abrangentemente. E tem aquela que a gente quer falar mais diretamente relacionada às nossas escolhas, que é a nossa mediunidade no dia a dia. Nós somos médiuns 24 horas por dia, o tempo todo. O tempo todo. E as nossas escolhas guardam relação com essa mediunidade e com todos os efeitos, porque mediunidade e comunicação se confundem. Nós estamos em constante comunicação com todos, e estamos em constante ligação com o universo todo. A gente não tem a dimensão disso. Se a gente tivesse uma ideia mais ampla disso, nós teríamos um pouco mais de cuidado com o que nós estamos emitindo de nós mesmos em forma de pensamento e jogando nessa grande corrente, nessa teia pensamentosa que está aí, vamos chamar assim, o que nós estamos jogando nessa corrente de pensamentos, nessa teia de pensamentos, porque um pensamento nosso, não sei se vocês já repararam, às vezes você pensa numa pessoa, o telefone toca, na hora. Isso vem acontecendo com todo mundo, com uns mais, com outros menos, é porque essa sintonia, ela está, essa sintonia, ela está constante. Então, essa mediunidade no dia a dia, a qualidade dela, o que nós estamos fazendo com ela, porque, gente, nós precisamos, dentro daquilo que a gente estava falando ainda há pouco, no outro vídeo, das perguntas que a gente precisa começar a se fazer, é exatamente a gente com a gente mesmo, no sentido de responder algumas perguntas assim: eu sou imortal, agora eu sei que eu sou, e eu sei que eu sou, e sei desde quando que eu sou imortal, que não é de quando eu nasci nessa encarnação, é lá de quando eu fui criado, já fui criado imortal. É uma
um reflexo da eternidade divina passada para mim. É uma irradiação divina essa imortalidade. Assim como a gente deixa da gente nas pessoas com as quais a gente tem contato, o cheiro, o perfume, a energia, a alegria, Deus deixa em nós, que é o nosso Criador, essa centelha de luz de si, e essa centelha, essa fagulha de imortalidade de si. Então hoje, se eu sei que eu sou imortal, e tenho agora consciência de que essa imortalidade é desde quando eu fui criado, eu preciso me perguntar assim: o que eu preciso fazer com isso? Porque não basta eu saber. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então não basta ficar só no conhecimento. O intelecto é o básico para o moral, e nem sempre o moral vem imediatamente após o intelecto. Às vezes demora um pouquinho mais. Para uns, um clique só. Às vezes nós acessamos uma ideia nova e seria mais ou menos como ligar um relé. Então, ligou, pronto, funcionou. Novo homem já é a partir, nova criatura já é a partir daquela ligação. Enquanto que para outros, o relé fica ali esperando a hora dele cair em si, ou dele complementar alguma energia ali, fazer algum movimento para ele se ligar e ele também se transformar. Mas, indubitavelmente, a hora de todos caírem em si chega. Mas a pergunta que eu faço é: quanto a mim, sou imortal, e agora? O que eu faço com isso? Sou médium, sei que eu sou médium 24 horas por dia. E agora? O que eu faço com isso? Como é que eu me comporto diante desse novo saber? Porque se o intelecto antecede a moralidade, por que isso? Porque moralidade é a regra do bem proceder. E eu só vou saber distinguir bem proceder e mal proceder com intelectualidade. Então, por isso, a doutrina espírita espera e aguarda de nós uma coisa: que nós comecemos a estudar mais, comecemos a procurar mais, nos intelectualizarmos, para que a partir daí eles possam ir potencializando o nosso discernimento com base em novas informações, em novos conhecimentos que nós vamos acessando com o nosso esforço. Nós temos hoje uma literatura vastíssima do Espiritismo, espalhada pelo mundo afora todo. Certamente, não tem essa informação concreta, mas certamente já está, se não em todos, na maioria dos idiomas, a não ser naqueles onde realmente não admitem pelo poder da força, se é que isso acontece, não tem essa informação também não. Mas onde quer que as obras que difundem o Espiritismo estejam, elas precisam de ser acessadas, inclusive na minha estante. Eu preciso tomar essa consciência, porque não basta encher minha estante de livros se eu não lanço mão deles sempre, é de vez em quando, não sempre, porque não custa, é uma questão de hábito. Não custa nada eu pegar uma mensagem de uma obra esclarecedora e libertadora e instrutiva, e que pode patrocinar uma educação, ou seja, um hábito novo, ou um caráter novo, um caractere novo no meu quadro de valores, para eu poder ficar lembrando dela durante o dia ou durante a noite. Depois que eu durmo, eu ainda continuo lembrando dela, que nós só dormindo, nós não morremos, nós não acabamos, a gente continua vivinho igual está aqui. Muitas vezes é a hora que nós tiramos para trabalhar no plano espiritual, para estudar no plano espiritual também. Então a gente precisa de ter essa visão mais espiritualista da vida, para que a gente vá se desvinculando um pouco dessa visão mais materialista da vida. É que
questão de foco, é questão de entendimento, é questão de interesse, é questão de vontade, é questão de sentir, de começar a se permitir sentir prazer nisso, nessa nova prática. Porque algo nos chama para esse prazer que nós ainda estamos vinculados a ele e nos impede de buscar um prazer novo. Segundo o filósofo Spinoza, nós só conseguimos abandonar um prazer quando nós encontramos um prazer maior. Então é preciso que a gente se permita sentir prazer na atividade espiritual da mesma forma que nós sentimos ainda prazer nas atividades materiais. É preciso que, para que a gente consiga se libertar desses prazeres das atividades materiais, nós consigamos encontrar prazer nas atividades espirituais. Porque só assim, com a chegada de um prazer maior, que nós vamos conseguir abandonar esse prazer menor. Então, é para a gente ir erguendo um pouco mais o nosso padrão vibracional, erguendo um pouco mais o alcance da nossa visão, para que a gente saia desse processo rasteiro de viver, rasteiro no sentido de batatinha quando nasce mesmo, se esparrama pelo chão, porque há planos maiores de vida, há níveis melhores de alegria, de bem-estar, de felicidade mais duradoura, e que é seguramente um prazer maior. Mas esses que nós estamos desfrutando na materialidade hoje são já conquistas. Só que essas conquistas nos serviram para um momento, mas agora elas não estão mais nos satisfazendo, porque há dentro de nós um vazio, que é o descontentamento com esses prazeres. Não está mais nos preenchendo. Então há que haver um caminho novo, e cada um há que se permitir entrar por esse caminho, mesmo sendo uma porta estreita, onde ele vai ter que soltar para trás algumas bagagens, renunciar a alguns prazeres e entrar nessa porta mais estreita, porque aqui a porta é larga. Então, quando a gente começa a entender isso e a internalizar essa ideia, nós começamos a criar um campo para que haja espaço para o novo chegar. E o novo que chega, disso que nós estamos falando aqui, é o novo trazido pela Boa Nova, pelo Evangelho de Jesus, que é verdadeiramente caminhar na direção dessa liberdade milenar que nós estamos vivenciando e buscando essa liberdade, mas ainda estamos presos em nós mesmos. É isso, inclusive, que o apóstolo Paulo fala na sua carta, que nós vamos trazer aqui agora, quando ele fala assim: mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, o ser interior e o ser exterior. Essa dualidade, que está lá na questão 605. Acaso teria o homem duas almas? Os Espíritos respondem: não, ele tem duas naturezas, uma natureza material inerente ao seu corpo físico e uma natureza espiritual inerente ao espírito que ele é. Então ele fala aqui para nós: mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. Membro é materialidade, corpo físico, é esse instinto material que nós já temos, que nós trazemos em nós, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. O que ele está falando aqui? Nós hoje somos a representatividade de nós mesmos com os nossos pecados que nós trazemos e que refletem em nós aqui hoje. E que nós, por ainda não entendermos que nós somos espíritos e que não temos um espírito, nós ainda priorizamos
às atividades materiais dos membros, em detrimento das vontades espirituais que trazemos dentro de nós. Está querendo dizer com isso que no fundo, nós já sentimos vontade de ir, mas a materialidade que ainda trazemos em nós nos retém presos em nós mesmos. Paulo, essa passagem de Paulo assim, é de uma inteligência, de uma sabedoria, porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei divina. O que ele está falando? É que nós trazemos em nós o germe divino, nós trazemos em nós, inscrito na nossa consciência, está lá na questão 621 dos Espíritos, onde estão escritas as leis divinas, eles respondem na vossa consciência. Nós trazemos isso, é intrínseco em nós, e isso, de alguma forma, consciente ou inconscientemente, independentemente de em que nível evolutivo estejamos, isso vai mexendo conosco, vai influenciando-nos, vai de alguma forma, está me faltando a palavra, revolucionando o nosso campo íntimo, despertando esse campo íntimo com todas as suas ferramentas revolucionárias. Ele vai tocando em cada um de nós, mexendo com cada um de nós, porque segundo o homem interior tem o prazer na lei divina. É que a gente, enquanto o homem interior, ou seja, os nossos valores espirituais querem caminhar, ainda as nossas paixões querem nos reter. Então é preciso que a gente comece a buscar prazer, para que a gente arranje forças para abandonar esse prazer e seguir na direção de um prazer maior. Por isso o apóstolo Paulo tantas vezes fala que a alegria dele está no Cristo. O que move o Cristo? O que move a cada um de nós? A vontade. O que move o Cristo? A vontade. E segundo o Cristo, qual é a vontade dele? Porque a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Olha, gente, quando nós começamos a nos enxergar verdadeiramente como participantes do processo, como integrantes do processo, uma nova força vem na gente, invade a gente, porque nós paramos de deixar de ser coadjuvantes e começamos a integrar realmente o projeto divino. Nós começamos a virar também sujeito da própria história, inserido num contexto maior, numa proposta maior, e começamos a fazer parte dessa proposta. É diferente da gente simplesmente participar. Nós estávamos ontem conversando lá no Amigos Fraternos, ontem à noite, falando sobre a importância da religião no seio da família. E nós estávamos convidando para uma reflexão ao grupo que estava participando com a gente, para a gente fazer uma distinção entre religião e religiosidade. Enquanto nós somos só coadjuvantes, nós estamos na religião. Só religião. Basta uma vez por semana, vou lá no templo, qualquer que seja a escola religiosa, faço as minhas orações, faço os meus sacrifícios, volto, saio dali e continuo a mesma criatura. Isso é religião. Agora, a partir do momento que nós fazemos desse momento uma constante na nossa vida e nos esforçamos para que aquilo que nós fomos praticar lá se repita no nosso dia a dia, aí nós já entramos num outro campo, que é o de religiosidade. É por isso que Jesus fala: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. São aqueles que se tornam escolhíveis. E quanto mais nós nos inserimos nos propósitos do Cristo, quanto mais nós nos inserimos buscando identificar através do treinamento, através do disciplinamento,
buscando identificar a nossa vontade com a lei divina, cada vez mais nós vamos ficando escolhíveis. Não é para ir para o céu, não. É para ir para o céu íntimo, para o céu que está dentro de cada um de nós. Porque quanto mais nós aproximamos disso, mais nós potencializamos essa luz que está em nós, essa centelha divina que está em nós. Então, quando a gente começa a cair em si e começa a virar também sujeito desse processo, aí a gente começa realmente a se integrar nisso, e aí um novo ser vai surgindo. Não estou falando de experiências próprias aqui não, tá, gente? Vamos passar isso ali. Não estou falando de experiência própria não. Nós estamos falando da compreensão que nós estamos chegando através do estudo. Estamos todos caminhando para essa direção. Tá? E depois ele vem, depois de vivenciar isso tudo e de trazer para nós esses ensinamentos todos, aí ele chega numa conclusão. Depois ele fala assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Depois ele falar assim: ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ele vai se identificando, ele vai identificando as suas próprias mazelas. É como o filho pródigo que chega lá e fala assim: como é que eu errei? Onde foi que eu me perdi? Por que agora eu estou com vontade de comer a comida dos porcos e uma nova ideia está surgindo de vontade de voltar ao Pai? Mas ele tinha fome. É a materialidade e a espiritualidade. Ele tinha fome do Pai, de vontade de voltar ao Pai, mas ele tinha fome de comer a comida dos porcos também. Onde é que está o livre-arbítrio? Aí ele, então caindo, depois de ele meditar bastante, então caindo em si, disse: eu vou voltar ao Pai. Mas aí está no campo da intenção. O que tem a ver a livre-arbítrio com isso? Vou ou não vou? É escolha. Ah não, eu prefiro ficar por aqui mesmo. Será que nós estamos comendo a comida dos porcos e estamos gostando? E não estamos querendo falar: não, eu vou voltar ao Pai? Aí acontece uma coisa que é o ponto de mutação, porque até então ficava só no campo da intenção. O ponto de mutação é quando ele fala assim, é quando o Evangelho fala assim: então, levantando-se, saindo daquele patamar de prazer ou de ilusão onde ele estava vivendo, ele levanta-se. Fala: o menor dos jornaleiros do meu pai tem vida melhor que a minha. Eu quero esse é o prazer que eu quero. Então ele abandona esses prazeres ou pseudo-prazeres, levanta-se e volta ao Pai. Que é o convite que a humanidade está tendo hoje. A palavra do filho pródigo é uma simbologia da humanidade hoje. Que a humanidade, enquanto não abrir mão dos pseudo-prazeres que tem, que vivencia, e descobrir que há um prazer maior, porque o prazer maior dele foi o quê? Quando ele volta ao Pai, chega lá e ele recebe um anel no dedo, uma nova aliança com Deus. Aliança, anel. Recebe uma sandália nos pés, um novo piso de segurança. É o Pai falando: filho, vai que eu estou te vendo e estou com você. Estou te protegendo, agora você está realmente protegido, porque você adquiriu uma nova consciência. E o abraça e o beija. Isso também tem envolvimento e ternura. Então, isso é altamente prazeroso. Então, vai ser uma simbologia do que a vida aguarda para nós, sob o comando do Pai, numa nova qualidade de vida e numa nova natureza de prazer maior. Uma coisa que era prazeroso ontem, amanhã já não será, ou talvez hoje já não seja mais. Mas esse prazer espiritual é porque ele é do Espírito. Como o Espírito é imortal, e como ele é uma conquista, um ponto de conquista, ele vira um patrimônio. Isso aqui não é patrimônio, isso é efêmero, isso é temporário. Esse novo prazer vira um patrimônio da criatura. Por quê? Porque o preenche, porque ele faz parte dele, porque ele caminhou na direção dele, ele exerceu o livre-arbítrio nessa direção.
Então, por aí a gente vai entendendo o que Paulo quer dizer para nós aqui, mas depois dele vir discursando aqui e nos ensinando isso, ele chega a uma conclusão, ele chega assim: como é que eu estou? Aí ele chega e fala assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Morte aqui, gente, é distanciamento de Deus. Sempre que a palavra morte aparece no Evangelho, ela precisa teologicamente simbolizar morte, distanciamento de Deus. A gente vai morrendo aos poucos na proporção que vai se distanciando de Deus. Porque Deus não distancia de nós, não. Nós é que nos distanciamos dele. Então ele fala isso: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que eu sou, deveria ser o sentimento hoje da humanidade toda. Chegar nesse que é exatamente o filho pródigo, chegar lá assim: peraí, que miserável homem que eu sou, de mesmo tendo essa fartura toda na casa do meu pai, eu estou aqui querendo comer as bolotas dos porcos. E aí chega na miserabilidade. Aí é preciso de haver a misericórdia. Quinta bem-aventurança: bem-aventurados os misericordiosos. Quem que é o soberanamente misericordioso? É aquele que, como pai, reconhece, releva a miséria do outro com o seu imenso coração, o seu grande sentimento, com a sua grande bondade, e mesmo assim releva no campo da própria emocionalidade, releva os erros e acolhe. Tem a ver com a nossa necessidade hoje quanto àqueles que caminham conosco e cometem erros crassos, grosseiros, e a gente às vezes corta da relação, da família, da amizade, do quanto há. Então é para a gente ir associando isso. Quando ele fala quem me livrará do corpo dessa morte, ele está falando exatamente dessa divisão interior que todos nós temos, que a humanidade está hoje, porque ela é espírito, está inserida na matéria, e mesmo sendo espírito, tendo essa caminhada para fazer, ainda está preso aqui. É essa divisão interior, e está repleta desse vazio de alma. Está tudo muito bem, mas está esquisito. Essa esquisitice é preciso que ela seja identificada e que seja preenchida, sanada, corrigida, consertada, para que a plenitude vá chegando dentro de nós, para que a gente vá atingindo novos patamares de felicidade e vá se apossando dessa felicidade, para que ela vire verdadeiramente um patrimônio da gente. Para isso é preciso a gente ensaiar a abnegação, ser o mais abnegado possível, porque a gente chama para a gente os excessos, e quanto mais excessos, mais a carga vai ficando pesada e mais a caminhada vai ficando difícil. Aí ele fecha, olha que belo: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Mas mesmo assim ele dá graças a Deus. Ao invés dele ficar se amargurando por ainda estar no pecado, ele agradece a Deus pelo entendimento que ele já tem, ele já consegue servir a lei de Deus. Kardec faz uma pergunta assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as más inclinações? Os Espíritos respondem assim: sim, e gastaria com isso muito pequenos esforços. Ou seja, é na vida cotidiana, é no nosso dia a dia, é que nós vamos combatendo as nossas más tendências, mas é preciso esforço,
que de alguma forma gera algum tipo de mudança na gente, porque nada vem gratuitamente. Se ainda estamos vibrando na frequência de que a salvação vem de graça, vamos repensar. A salvação vem por graça divina, que ao invés de nos deixar perdidos, abre caminho para a salvação. Mas a salvação não vem de graça. A salvação é um patrimônio, é um estado, é uma conquista. A salvação é um merecimento. E merecimento é sinônimo de conquista. Isso fala para mim, grita dentro de mim, com esse entendimento, de que eu preciso de fazer alguns esforços para ir me salvando de mim mesmo. É isso que Paulo está falando para nós. E os Espíritos falam para nós assim: e não gasta grandes esforços, não. Por que eles falam isso, hein? É porque eles sabem que nós não somos capazes de fazer grandes esforços. Então eles falam assim: então vamos cair na real. Vamos voltar lá na primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os simples, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pobres em espírito. Então qual é o ensinamento que eles passam para nós? Não queira ser maior do que você é. Seja simples. Se construa dentro desse simples. Porque sempre vai ter que ser simples. E é dentro do simples que você vai ter que crescer. Porque na hora que você chegar lá em cima, a característica principal que você vai ter é a simplicidade. Quando você chegar lá no topo, é a característica principal que a criatura vai ter, é a característica do simples. Sabe quem que é muito simples e que veio aqui e exemplificou simplicidade para nós? Jesus, o Cristo. Então, o que Paulo quer dar um recado para nós ali? Não queiramos fazer além do que nós damos conta, mas ele fala para nós assim: mesmo eu tendo as minhas dificuldades, as minhas amarras, com o que eu tenho eu já sirvo a lei divina, a lei de Deus. E é nesse combater o bom combate que o apóstolo Paulo fala: eu combati o bom combate, é que ele, lá no fim da vida, isso aqui estava na carta aos Romanos, lá mais à frente ele fala assim: já não sou mais eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Simples assim. De troca em troca, de processo, de esforço em esforço, nós vamos subindo cada degrauzinho. E a cada vez mais nós vamos sendo mais atraídos pelo Cristo e vamos cada vez mais querendo ser mais atraídos por Ele. Até chegar no momento em que as nossas vontades começam a se assemelhar. Isso tudo muito gradativamente, mas é o destino que nós vamos chegar, que nós vamos alcançar, todos nós, de chegar um momento de falar assim: já não sou mais eu não tenho que fazer mais esforço para fazer o que o Cristo faz, que é cumprir a lei divina, porque o coração e a mente dele já está em mim. Então eu sigo a lei divina espontaneamente, naturalmente. Essa é a nossa meta, gente. E aí, depende do que nós estamos fazendo aqui e agora com as nossas escolhas. E segundo os amigos espirituais, depende dos nossos esforços, e muito pequenininhos, não raro, só que precisam ser